Nesta aula veremos o sistema de renderização do 3ds Max. Aqui na barra superior nós encontramos esses três ícones de chaleira. No primeiro temos o setup da renderização, a configuração da renderização. No segundo nós ativamos a janela de renderização, que vai mostrar a última renderização realizada. E aqui no último botão nós temos a ativação de uma renderização rápida. Se a gente clicar aqui, ele vai fazer uma renderização com os parâmetros que já estiverem configurados no renderizador. Este arquivo aqui que nós estamos usando é o da aula 7 de iluminação. Nós fizemos aqui apenas algumas alterações. Nós inserimos uma luz simples, uma luz padrão, com multiplicação de 0,7, com a atenuação de distância ativado. Apenas isso, ok? Voltando então ao renderizador, no primeiro botão, no Setup, nós abrimos aqui a janela de configuração do renderizador. Na aba Common, ou Comum, nós temos aqui alguns parâmetros importantes. O primeiro parâmetro é o tempo de saída do arquivo, ou seja, se nós vamos renderizar um único arquivo, um único frame, que é o single, ou se nós vamos renderizar o segmento ativo. No caso aqui nós temos uma cena que vai de 0 a 100 frames, então a gente renderiza todo. Aqui nós podemos especificar no range de qual frame até qual frame nós queremos renderizar. Em seguida aqui nós podemos estabelecer com vírgulas os frames a serem renderizados. No caso aqui, olha, seria renderizado o frame 1, o 3 e depois do 5 até o 12. Vamos deixar marcada aqui a opção Single. Em seguida, mais aqui embaixo, no Output Size, nós temos a configuração da resolução de saída. Está marcada aqui 640 por 480. Nós temos aqui alguns botões que a gente pode utilizar com resoluções pré-definidas, ok? Mas aqui abaixo nós temos a razão de aspecto da imagem, né? A razão de aspecto é o resultado quando a gente divide o valor da largura pelo valor da altura. Aí nós temos essa razão de aspecto. Se a gente aqui travar a razão de aspecto, clicar nesse botão do cadeado, se a gente então alterar um dos valores, o outro é alterado automaticamente para manter a mesma razão de aspecto. Em seguida aqui nós temos algumas opções, como se vai ser renderizado os efeitos atmosféricos, outros efeitos, se vai ser renderizado, por exemplo, geometrias que estão escondidas ou não, ok? Entre outros parâmetros. Se nós quisermos gravar o arquivo renderizado para um arquivo externo, a gente pode vir aqui na opção Render Output, clicamos em Files, e em seguida na janela que abrir nós estabelecemos a pasta que nós desejamos. Em seguida aqui o tipo de arquivo de saída, vou colocar aqui por exemplo um JPEG, e podemos em seguida dar o nome do arquivo, por exemplo, casa. Depois a gente clica em salvar. No caso do JPEG, ele aparece aqui algumas configurações, dependendo de outro formato, pode aparecer outras configurações. Eu vou colocar aqui a qualidade em 80. Ok. Em seguida, mais aqui embaixo, nós temos aqui na última opção, por exemplo, o Assign Renderer. Nessa opção a gente escolhe o tipo de renderização, o tipo de renderizador que será utilizado. Na primeira aqui opção, que é o Production, a gente clicando aqui, ele vai exibir alguns renderizadores. Nesta aula não será abordado nenhum desses renderizadores, eles são mais complexos. Nós vamos ficar apenas com o renderizador padrão, o default. Ok, finalizada uma configuração básica, a gente pode clicar no botão Render e a imagem então será gerada.
Aqui na janela do arquivo renderizado nós temos ainda mais algumas opções. Nós podemos aqui, por exemplo, salvar novamente a imagem com outro nome, ou se a gente não escolheu anteriormente salvar, a gente pode salvar por aqui. Aqui a gente pode copiar a imagem, para depois jogar na memória e colar num outro programa. A gente pode duplicar a janela de renderização, que aí caso a gente faça depois uma segunda renderização com alguma alteração, a gente pode comparar os dois resultados. Isso pode ser bastante útil. Em seguida aqui nós podemos imprimir a imagem, podemos deletar. Aqui nós temos um controle dos canais de cor ativos na imagem. A gente pode analisar, por exemplo, os tons, os canais de cor, melhor dizendo, né? Também o canal alfa, né, que é o canal de transparência da imagem. Ok? Aqui em cima nós temos a área de renderização, se vai ser toda a visão ou se vai ser apenas o objeto selecionado. A gente pode marcar um único objeto ou uma região. Um blow-up. Um blow-up seria a gente selecionar aqui na janela. Vamos fechar aqui essa imagem. A gente seleciona aqui uma determinada região e ele vai renderizar expandindo essa região para toda a tela. Vamos aqui desmarcar o arquivo de saída. Em seguida a gente clica no renderizar. Ok, com isso então nós temos um zoom, né, e podemos, por exemplo, analisar algum detalhe, analisar uma região da cena com mais detalhe para fazer alguma correção, alguma alteração. Vamos voltar aqui para a opção View. Em seguida nós temos qual viewport que será renderizada. A gente pode alterar por aqui mesmo e renderizar, por exemplo, a visão top. Okay? Basicamente é isso que nós temos de renderização de um arquivo. Vamos dar uma olhada agora como é que a gente renderiza toda uma sequência, ou toda uma animação. Para isso a gente vai precisar de uma animação na cena, de um movimento na cena. Podemos fazer aqui um pequeno movimento com a câmera. Vou botar aqui no frame 100, no Auto Key. Ok, vamos ativar aqui o Safe Frame, que ele vai enquadrar melhor o resultado na janela e vai mostrar aqui melhor qual que é o resultado real na proporção. A gente marca aqui a opção Show Safe Frames. Ok. Vamos novamente movimentar aqui para a gente ver como que vai ficar a animação. Tá, é apenas um movimento básico mesmo, só para a gente fazer a renderização em sequência. Então vamos aqui marcar o Active Time Segment. Em seguida vamos salvar o arquivo. Isso aqui é importante porque no caso de uma animação, se a gente não salva o arquivo, ele vai renderizar frame a frame, mas nós não vamos poder ver o resultado final. Então a gente marca aqui para salvar em arquivo. Vamos escolher aqui a opção de AVI, que ele gera o arquivo animado com movimento. O compressor pode depender aí do que tiver instalado em sua máquina. No meu caso aqui eu vou deixar o MJPEG. Eu vou deixar em 640 por 480. Ok, renderizar. Ele vai então renderizando de frame em frame. E nós podemos acompanhar o andamento da renderização através dessa janela aqui. Então ele vai indicar para a gente qual é o frame atual que está sendo renderizado, qual é o total de frames a serem renderizados. Temos aqui o tempo que foi gasto no último frame, o tempo total gasto até agora, e aqui embaixo uma projeção de qual o tempo total necessário para concluir toda a renderização.
Mas aqui abaixo nós temos um resumo das configurações do renderizador, qual porta está sendo renderizada, o tamanho, ok? Temos aqui as informações de saída e várias outras informações. Ok, finalizada então a renderização, nós podemos ver o resultado final. Ok. Finalizamos aqui esta aula.